O senhor avalia que houve um avanço do fascismo no Brasil nos últimos tempos? Excelente pergunta, Olga. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente. Esse debate sobre o fascismo é um debate que tem consumido muitos os intelectuais, historiadores, cientistas políticos e sociólogos têm se debruçado sobre esse fenômeno e há uma extensa produção bibliográfica sobre essa questão, inclusive sobre a aplicação, a pertinência da aplicação desse conceito para o Brasil concretamente. Tá? Eu acho que o momento que nós estamos vivendo não é um momento para a gente aqui estar dando aula acadêmica, fazendo a discussão acadêmica. É um momento para a gente fazer uma reflexão seguinte. Como é que o processo eleitoral, esse processo eleitoral, por trás dele, existe um fenômeno fascista ou não? Ele está em evolução no Brasil? Ele tem avançado ou não? Eu acho que esse é o centro da discussão. Porque há uma discussão muito forte sobre... em geral, duas grandes posições, que eu vou aqui simplificar, sobre o fascismo. Muitos historiadores pensam o fascismo como um fenômeno datado, então ele não seria um fenômeno geral, né, de aplicação assim, universal. E outra corrente entende que o fascismo é um fenômeno universal que está intimamente associado com as crises estruturais do capitalismo. Então, quer dizer, e aí você tem formas nacionais de fascismo que diferenciam umas das outras, mas a natureza geral é a mesma. Né? Um exemplo típico é o fascismo na Itália e o fascismo na Alemanha. O fascismo teve esse nome na Itália, com Mussolini, mas na Alemanha ele ganhou o nome de nazismo. E, apesar de algumas características comuns, com particularidades também distintas. Tá? Mas, em geral, qual é o meu enfoque aqui? O meu enfoque é que o fascismo ele é um fenômeno que está intimamente relacionado, quer dizer, diante de uma crise estrutural do capitalismo, diante de uma crise de hegemonia, da capacidade de dirigir a sociedade, surgem formas de extrema-direita, né, com um nível de radicalidade política que usa, inclusive, da violência institucional, do terrorismo policial de Estado, para se firmar diante dessa situação de crise. Isso, em geral, mobiliza alguns setores sociais em particular. A chamada classe média é uma base social que, historicamente, tem sido mobilizada para isso. Né? Então, falar que a gente tem aqui no Brasil um fenômeno fascista ipsilíteris é, na verdade, questionável. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil, hoje, uma ascensão do pensamento autoritário, que ele contém elementos fascistas, e se ele não for derrotado politicamente e eleitoralmente, ele pode se configurar ou pode assumir as formas clássicas do fascismo. A forma mais emblemática do fascismo é exatamente o quê? O uso dos campos de concentração feitos na Alemanha para eliminar judeus, comunistas e ciganos. Tá? Então, tem uma ideia de pureza racial ou de pureza social que envolve exatamente a eliminação física daqueles que são diferentes, daqueles que são vistos como que estão, vamos dizer assim, estão contaminando a pureza daquelas sociedades. A gente tem alguns traços, né, vamos dizer assim, vagos disso no Brasil. Tá? A gente tem, mas como é que a gente entende o Brasil hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, esse conceito precisaria ter algumas adequações. Tá? A gente não pode dizer que a gente tem aqui um fascismo ipsilíteris. Segundo, para entender o Brasil, a gente tem... Por que acontece esse fenômeno do bolsonarismo no Brasil? Ele não acontece fora do contexto internacional. Então, quer dizer, do mesmo jeito que na década de 29 e 30 do século passado, você teve o surgimento do fascismo em vários lugares do mundo. Eu falei aqui em duas só, Itália e Alemanha, mas você teve em Portugal, você teve na Espanha, você teve aqui, inclusive, no Brasil. O fenômeno do fascismo você teve no Brasil. O integralismo foi um fenômeno que foi contemporâneo desse movimento internacional de eclosão de um pensamento de extrema-direita e que fazia uso exatamente de um conjunto de símbolos e fazia uso da violência e da mentira como recurso sistemático. Então, a rigor, o que é que a gente tem no Brasil? A ascensão do bolsonarismo ela precisa ser entendida. No Brasil, nós temos, na verdade, a confluência de duas tendências. Uma tendência de longo prazo,
histórico e uma tendência de médio prazo histórico. Quer dizer, o Brasil é uma sociedade caracterizada pelo autoritarismo, pela violência, pela discriminação, pelo racismo e pela exclusão social. Então, quer dizer, nós temos um país extremamente violento. Então, é essa base a partir da qual eu estou chamando aqui de uma tendência de longo prazo que explica o autoritarismo no Brasil. Então, você teve o escravismo. O Brasil foi um país que é onde o capitalismo se desenvolveu a partir de características muito próprias do Brasil. Nós tivemos aqui um capitalismo que surge a partir da monocultura de exportação baseado no trabalho escravo, trabalho do africano escravizado aqui no Brasil. Isso evoluiu depois com a abolição da escravatura e a importação da força de trabalho europeia para um capitalismo a uso das relações assalariadas na relação capital e trabalho. Mas isso aconteceu com características muito diferentes, por exemplo, do que aconteceu na Europa ou nos Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos a configuração daquilo que, teoricamente, a gente chama de capitalismo dependente, que é um capitalismo em que, como você tem que fazer a transferência de riqueza para os centros metropolitanos, seja ele na época colonial, seja ele na época imperialista, você tem que ter um nível de superexploração dos trabalhadores. Então, nessa situação de superexploração dos trabalhadores, você não pode fazer isso sem usar recursos de violência institucional. Então, o autoritarismo e a superexploração dos trabalhadores são irmãos siameses para a gente entender esse traço estrutural da sociedade brasileira, do autoritarismo e da exclusão social. Ou seja, no Brasil, ser trabalhador tem a marca do estigma social. Por quê? Porque o trabalho estava associado exatamente a quase mais de 3 séculos do trabalho escravo. Daí o racismo está estruturalmente imbricado nessa conformação histórica da sociedade brasileira. Então, essa é a tendência de longo prazo. A tendência de curto prazo, ou de médio prazo, está associada a quê? A 2 fenômenos que se convergiram para dar margem exatamente ao surgimento do bolsonarismo. A primeira delas é a forma que a transição da ditadura militar aconteceu para a democracia. Diferente, por exemplo, de alguns países latino-americanos, aqui os militares não foram punidos. Então, a prática, os assassinatos, as torturas, não foram punidas como na Argentina, como no Uruguai e em outros países. Então, você fez uma anistia que beneficiou fundamentalmente os torturadores e os assassinos que atuavam em nome do Estado. Quer dizer, a tortura e o assassinato passaram a ser políticas de Estado no Brasil durante a ditadura militar. Esse segmento é um segmento que não foi, portanto, a gente não houve uma punição no sentido de extirpar esse segmento da vida política e da vida social brasileira. Esse segmento é exatamente o segmento que, num primeiro momento, vai refluir, vai ficar nos quartéis, mas a partir de algumas ações, particularmente da Comissão Nacional da Verdade, ele volta a se articular em escala nacional e aí os militares passam a ter um protagonismo político, passam a atuarem politicamente no sentido de fazer a defesa da ditadura militar e dos métodos usados pela ditadura militar. Então, veja bem, você tem aí o quê? Quer dizer, um pessoal que estava no porão, da ditadura. Esse pessoal, ele vai, com o fenômeno da redemocratização, ele vai começar a se articular para reagir àquele movimento de exposição e uma tímida punição daqueles militares que praticaram assassinato e tortura durante a ditadura militar. Então, você tem, não é por acaso, que o grupo de militares que circunda o Bolsonaro, eles têm uma identidade comum. Todos eles foram formados na Academia Militar de Agulhas Negras, exatamente no período da ditadura, na década de 70, o pior período da ditadura militar. Não por acaso, o general Heleno foi ajudante de ordem de Silvio Frota, que foi o representante, o general que foi o representante da chamada linha dura, ou seja, da extrema-direita, durante o regime militar, que não queria a abertura.
que era contra a abertura, que explodiu, usou o terrorismo para explodir bancas de jornais, para explodir, inclusive, explodiu algumas instituições como a OAB, a ABI. Então, quer dizer, esse segmento agora está no poder. Eles aproveitaram Bolsonaro, né? A insatisfação, ela sempre teve um projeto antinacional e antidemocrático. Ela sempre foi um projeto de não se identificar com o povo, não tem um projeto nacional. Então, o que é que você tem? Você tem você teve a emergência, né, de governos progressistas, que a gente não pode nem dizer que foram o governo do PT, que era um governo de coalizões, eram governos sob a liderança do PT, mas numa coalizão de centro, centro-esquerda no máximo. Nós nunca tivemos governo de esquerda no Brasil nesse período que o PT assumiu a presidência da República. Nós sempre fizemos um governo de coalizão, etc. Então, você tem esse segundo movimento, que foi exatamente o quê? A tentativa da elite de destruir o PT, destruir a possibilidade, porque o PT havia vencido 4 eleições seguidas. E a perspectiva era exatamente o quê? Derrotar o neoliberalismo e aprofundar as medidas, as políticas públicas, no sentido de aumentar o reconhecimento de direitos por parte dos mais pobres, por parte da população, por parte das populações discriminadas na sociedade brasileira. E restou exatamente a elite brasileira promover o golpe. O golpe aconteceu com o impeachment e depois aconteceu com a prisão de Lula. Só que esse movimento ele foi antecedido por uma longa campanha de criminalização da esquerda e do sistema político. Qual era o objetivo da elite, principalmente da mídia, que vocaliza os interesses dessa elite conservadora brasileira? Era destruir o PT para que o PSDB voltasse ao poder. O problema é que o nível a mobilização e críticas de criminalização da política chegou a tal nível que deslegitimou todo o sistema político que surgiu na nova República, a partir da Constituição de 88. E aí, diante dessa crise política, você criou um terreno favorável para que um outsider, ou seja, uma pessoa que apareceu como se fosse contra o sistema, se credenciasse junto à população, particularmente a classe média, mas também os segmentos populares que estão hoje sob a influência religiosa e ideológica das igrejas neopentecostais, se constituísse como uma liderança com forte apoio das Forças Armadas. Não nos enganemos, Bolsonaro é um projeto das Forças Armadas. Bolsonaro, essa relação de Bolsonaro com as Forças Armadas é uma relação orgânica, não é uma relação eventual. Então, quer dizer, muita gente fala em golpe. O golpe já houve. Os militares estão no poder, nós estamos com um governo militar. Então, o que é que acontece? Vai voltar agora para a realidade atual. A experiência do governo Bolsonaro foi a mais desastrosa possível. Quer dizer, ele teve que, na verdade, negociar, entregar o governo ao Centrão, que, aliás, o Centrão foi o partido com o maior número de pessoas consideradas culpadas por corrupção no escândalo da Petrobras. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que é o partido de Bolsonaro, foi comprovadamente um corrupto comprovado. Totalmente diferente de Lula. As acusações contra Lula, por exemplo, não tem nenhum fundamento, não houve nenhuma base concreta que levasse à acusação de algum desvio de Lula nem de Dilma. Diferente do partido hoje que abriga Bolsonaro. Tá certo? Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos, felizmente, a percepção correta das principais lideranças políticas nacionais, particularmente aqueles que têm compromisso com a democracia, de recuperar para enfrentar o fascismo ou para extirpar o fascismo em germe que está no âmbito do bolsonarismo, que é uma coisa importante. Nem todo eleitor de Bolsonaro é fascista. O fascismo ele representa um núcleo minoritário dentro do eleitorado de Bolsonaro. Mas se a gente não derrotar politicamente e eleitoralmente o bolsonarismo, o bolsonarismo pode ressuscitar formas extremas do fascismo clássico. Daí eu dizer que as eleições de 2022, nós não temos
o fortalecimento do fascismo. Ao contrário, a adoção da estratégia de frente democrática para derrotar o fascismo mostrou-se extremamente vitoriosa. Quer dizer, o presidente Lula ganhou a eleição no primeiro turno com mais de 5 milhões de votos de maioria. E quando a gente pega a composição da Câmara, dos deputados e do Senado, também não houve aumento da influência bolsonarista, que isso é outro equívoco que eu já vi muito analista nessa linha de interpretação. Quando você pega, na verdade, o bolsonarismo, mesmo nesse partido como o PL, é minoritário. A maioria dos deputados eleitos e dos senadores eleitos são do Centrão. E o Centrão não é ideológico, ele é fisiológico. Ele está com o governo, ele apoia o governo que está no poder. Daí eu dizer que é um equívoco a gente achar, tá certo, que houve um avanço do fascismo no Brasil. Não houve. Nós derrotamos, porque isso é necessário chamar atenção. Do mesmo jeito que a extrema-direita foi derrotada, trabalhar com a hipótese de que o bolsonarismo ele contém potencialmente o fascismo. Ele é potencialmente fascista. Se ele não for derrotado, se ele não for enfrentado, se não houver resistência de massas, ele pode avançar para formas fascistas clássicas, que é o quê? Que é uma ditadura aberta do capital contra os trabalhadores e contra o povo. Então, o uso da violência e do terrorismo policial de Estado para combater aqueles que discordam do governo e se opõem ao governo. Isso, inclusive, no Brasil, é uma coisa que é meio difusa, que a rigor, né? Quando a gente analisa as estatísticas da quantidade de ativistas no campus e nas cidades que são assassinados, isso já mostra que o terrorismo de Estado no Brasil é uma prática institucionalizada. Não é por acaso que as Forças Armadas eles têm, dentro da sua ideologia, não enfrentar um inimigo externo, mas enfrentar um inimigo interno. Quem é o inimigo interno? O inimigo interno são o quê? São os movimentos sociais, são os grupos que se organizam e que militam em defesa do meio ambiente, do direito dos trabalhadores, do direito das mulheres, do direito dos negros, do direito da população LGBTQIA+. Ou seja, esse é o arcabouço. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que há um fascismo latente. Há um fascismo latente. E o bolsonarismo representa isso. O bolsonarismo é o lado mais tenebroso, preza os pobres, que despreza os diferentes, que tem o racismo e a misoginia, né? E o elitismo como traços permanentes, e usam da violência como forma de enfrentar a diversidade. Ou seja, são explicitamente antidemocráticos, são explicitamente autoritários, podendo chegar a formas de violência explícita na relação para enfrentamento dos debates e das divergências que são próprias de uma sociedade complexa e moderna, como é o caso da sociedade brasileira. Então, quer dizer, na minha avaliação, eu acho que a gente precisa ter clareza. É possível derrotar o fascismo. Há um germe de fascismo, e você tem isso em vários lugares. A Itália agora ganhou a extrema-direita. Há um critério eleitoral na Suécia, na França, na Alemanha, na Hungria. Você tem um governo que é autoritário ou protofascista ou neofascista. Mas esse fenômeno significa também que, do mesmo jeito que você tem uma disseminação desse fenômeno, você tem uma também generalização de formas de resistência contra isso. E é possível vencer o fascismo. Eu estava falando exatamente o quê? Que nos Estados Unidos, Donald Trump foi derrotado eleitoralmente. Na América Latina, nós derrotamos diversos representantes desse pensamento de extrema-direita. E no Brasil, nós estamos derrotando e iremos derrotar em 30 de outubro, de forma definitiva, esse projeto de extrema-direita, que é apenas patriótico de fachada, porque, no fundo, ele é subserviente ao imperialismo americano, usa da maquiagem, da camisa brasileira, do hino brasileiro e da bandeira brasileira para dizer que é patriota, mas, na verdade, são antipatriotas, são antinacionalistas, são entreguistas. Estão entregando as nossas principais empresas estratégicas. Então, quer dizer, que nacionalismo é esse? Que patriotismo é esse? Ou seja, é um patriotismo de fachada, é um patriotismo puramente estético. E ele faz isso manipulando as contradições da população. Cria o pânico, cria o medo,
cria, inclusive, usa recursos que foram já mobilizados, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, na América Latina em particular, do anticomunismo. O anticomunismo é o principal ingrediente da ideologia da extrema-direita hoje. Então, quer dizer, e faz isso mentindo descaradamente, ou seja, usando a fake news é a forma contemporânea da mentira, que foi usada já por Hitler, por Mussolini, nas formas clássicas do fascismo. Então, quer dizer, nós temos que ter clareza de que esse fenômeno é um fenômeno que conseguiu avançar, né? Vocês têm razão, de 2013 para cá ele começou a ter base de massa, né? Ele começou a ocupar as ruas, mas nós conseguimos, nós estamos com a estratégia correta para derrotar, né, as forças autoritárias que são contra a democracia, o Estado de Direito do Brasil e que são potencialmente fascistas, através da figura, né, desse presidente que está destruindo o Brasil, que é exatamente o Jair Bolsonaro. Eu acho que é importante chamar a atenção para uma coisa, tá? Por que o bolsonarismo, né, esse movimento protofascista, por que ele ganhou uma base de massas? Por que ele ganhou essa base de massas? Tem duas coisas importantes para a gente chamar a atenção. Primeiro, é o fenômeno das transformações que aconteceram na classe média brasileira. O fato de você ter... A classe média, ela se caracteriza, em geral... Vou simplificar, porque tem uma longa discussão teórica, tem muitos livros publicados sobre isso, não eu, mas a sociologia brasileira, mas vou simplificar. A classe média, na verdade, ela é uma classe atravessada por uma contradição estrutural. Em geral, ela é assalariada, mas ela não se identifica como trabalhador, ela se identifica como se fosse parte da classe dominante, ou tem isso como projeto de vida. Então, quer dizer, a classe média, chamada classe média, ela, em geral, ela exerce as funções do feitor da Casa Grande, né? Que isso acontecia, por exemplo, lá na época do escravismo, né? Então, é o cara que aplica a lei, enfim, em geral, ocupa cargos no aparelho de Estado com um nível de remuneração muito alto, que, em geral, exigem processos seletivos muito, muito complicados e muito difíceis, muitas vezes. E você reforça um certo elitismo na classe média e reforça o individualismo e a meritocracia como traços definidores da classe média. Então, vou só tentar traduzir isso. O capitalismo não funciona, não existe, se você não tiver a ideologia de que as pessoas, todo mundo pode progredir através do trabalho. É o trabalho, né, sistemático, exaustivo, persistente, que promove o progresso e o individual das pessoas. Essa é a grande ideologia do capitalismo desde o início na Europa, o capitalismo industrial, a Revolução Industrial. Então, as pessoas precisam acreditar de que é possível todos progredir através do trabalho. Então, essa ideologia geral, ela na classe média, ela ganha algumas configurações próprias. A classe média não se identifica com a classe dominante, porque ela não tem o capital, não tem propriedade, nem tem riqueza suficiente para se tornar empresário, classe capitalista, mas ela também não se identifica com a classe trabalhadora, porque como ela tem um nível salarial diferenciado, e ela alimenta, inclusive, para os seus filhos a perspectiva de progresso em funções gerenciais que são salarialmente diferenciadas, seja no mundo privado, seja no mundo público. Então, ela cria essa ideia de que, através do esforço individual, através do mérito, você consegue progredir e ela se acha superior moralmente a determinados grupos sociais. Ela se acha superior aos trabalhadores, aos pobres, e se acha superior moralmente à classe dominante. Então, ela se vê como um repositório de virtudes morais. Bom, mas você tem essa contradição, ela se choca com a realidade. Qual é a realidade? Em geral, eu costumo dizer, como eu estudo comportamento eleitoral, eu costumo dizer o que muda no voto do eleitor pobre para o eleitor da classe média é o conteúdo da cesta básica. Ou seja, a ideia de que o eleitor pobre só vota por interesse, algum interesse material, isso não é verdade. Quer dizer, a classe média também atua dessa forma, até de forma mais escandalosa. Mas vou dar outro ingrediente da classe média, porque ela passou a se comportar dessa forma. Quer dizer, tem um fenômeno mundial
que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos no final, depois da Segunda Guerra, que é um fenômeno chamado de o medo da queda, ou seja, quando os mais pobres começam a melhorar de vida, a percepção da classe média é que ela está empobrecendo. Então, ela se revolta contra isso. Então, ela dá uma guinada conservadora. Foi algo semelhante que aconteceu no Brasil, ou seja, com os governos do PT, né, em coalizão contra as forças políticas, PCdoB, PSB, PDT e partidos do centro e centro-direita, houve uma ampliação do poder de consumo, ou seja, a pobreza foi reduzida, houve uma possibilidade de consumo para segmentos até então excluídos do consumo. Por exemplo, você frequentar uma universidade, você andar de avião, você frequentar um shopping. Isso antes eram locais de reprodução do privilégio da classe média. Ela se sente diferenciada socialmente porque ela tem acesso a alguns espaços de distinção social que a diferenciam do povo, né, que a diferenciam dos pobres. A pior ofensa que você pode fazer, tem um amigo meu que diz isso, a pior ofensa que você pode fazer a uma pessoa de classe média é chamar ela de pobre. É a pior ofensa, ou seja, porque ela se sente rica. Você fica exatamente com esse mundo, se endivida absolutamente para ter um carro, para ter um apartamento, para poder viajar, para ir a um restaurante. Mas isso criou um problema no Brasil, porque ela se sentiu como se estivesse perdendo espaço, perdendo status social. Então, isso houve uma reação da classe média contra os governos do PT. Por quê? Porque as políticas públicas contrariam a ideologia da meritocracia. Porque as políticas públicas elas são políticas compensatórias, ou seja, são políticas para corrigir problemas que o mercado capitalista não resolve e até cria o problema. Então, a ideia da meritocracia é a ideia de que cada um individualmente, ele, através do seu esforço pessoal, ela pode resolver seus problemas e progredir na vida. Ora, se o governo começa a ter políticas que, inclusive pegar a política de cotas nas universidades, que faz um resgate de uma dívida histórica com os negros e com os pobres, para você transformar as universidades em espaços de acesso universal, ou um acesso que todas as classes sociais tenham as mesmas possibilidades, aquilo fere a ideologia, mortalmente fere a ideologia da classe média, de que aquilo é um espaço exclusivo dela. Então, isso levou a uma insatisfação cada vez maior. Quando você tem, por exemplo, regularização do trabalhista, da empregada doméstica, aquilo foi porque o trabalho doméstico é uma excrescência nos países capitalistas desenvolvidos. Você não tem trabalhadora doméstica nos Estados Unidos e na Europa. Então, quer dizer, no Brasil nós temos uma espécie de reminiscência do escravismo através exatamente da figura do empregado doméstico, da empregada doméstica. Bastam ver que a arquitetura das casas nos Estados Unidos e na Europa não tem dependência de empregada. Os elevadores não têm um elevador de serviço. No Brasil, dos edifícios de classe média, tem o elevador social e o elevador de serviço. Ou seja, há um apartheid social claramente configurado. Quando os governos do PT, ou liderados pelo PT, começaram a desenvolver políticas que quebravam essas desigualdades, ou reduziam essas desigualdades, e reconheciam todos os brasileiros, inclusive os mais pobres, como sujeitos de direitos que precisam ser respeitados, isso criou, na verdade, a classe média passou a alimentar uma espécie de frustração e de rancor, ressentimento coletivo que ganhou expressão exatamente do bolsonarismo. Ou seja, então, esse bolsonarismo é o desaguador do que há de pior no Brasil, né? Esse ressentimento social. E quando você pega exatamente outro segmento popular, porque com as mudanças ocorridas na Igreja Católica, a Igreja Católica cada vez mais abandonou o trabalho pastoral junto às periferias. E as periferias urbanas, elas passaram a ser dominadas pelo tráfico e pelas igrejas neopentecostais, que são espaços de acolhimento importante, ou seja, diante de uma situação de grande exclusão social, de falta de reconhecimento de direitos da maioria das pessoas pobres, você tem um espaço onde você é acolhido, onde o seu sofrimento e a sua miséria pode ser minimizada, aquilo passa a ter um sentido simbólico extremamente importante. E é isso que muitas igrejas evangélicas fazem nas periferias das grandes cidades. E aí você tem o quê? Você tem um conjunto de bispos
que são, na verdade, mercadores da fé, que vendem o apoio para o governo que puder propiciar melhores ganhos materiais para eles. Então, esses dois componentes deram a base. Outra coisa importante, aquele segmento que foi incluído, né, pelos governos do PT, foi a inclusão, através da carteira assinada, foi uma inclusão muito precária. É bom que a gente reconheça isso. A média de salário era um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. Então, essas pessoas, elas queriam mais. Ou seja, quando você começa a ter políticas que os pobres começam a se reconhecer nessas políticas como algo que eles têm direito, eles querem mais. Isso é mais do que justo. E os governos, né, liderados pelo PT não conseguiram fazer isso. Então, o sucesso das políticas públicas do governo criaram também uma base nas cidades que foi também galvanizada por esse movimento de junho de 2013 para cá. Porque, não sei se vocês lembram, havia um equívoco teórico e ideológico gravíssimo que o governo Dilma, particularmente, cometeu, que foi dizer que a gente tinha criado uma classe média nova. Aquilo era uma nova classe trabalhadora precarizada. Quando você diz que criou uma nova classe média, você está alimentando a ideologia da meritocracia e do individualismo. Então, o que eu tenho é resultado do meu esforço, não é resultado das políticas públicas. E nós criamos uma armadilha violenta contra nós. Nós que somos democráticos e temos identidade política com a classe trabalhadora e com os segmentos populares. Então, você criou, na verdade, um movimento de massa, uma base de massas para a extrema-direita. Então, aquela extrema-direita que antes mobilizava segmentos muito restritos, que pregava a volta dos militares ao poder, né, que pregava exatamente o fechamento do Congresso, que pregava o fechamento do STF, passou a ter uma base de massas. Só que isso aconteceu também através de um movimento articulado da extrema-direita no Brasil. Isso não aconteceu de um dia para a noite. Eles começaram a organizar os chamados institutos. Eles passaram a organizar aquilo que, numa linguagem gramsciana, a gente chama aparelhos privados de hegemonia. Eles foram disputando os espaços e foram disputando as narrativas. E um detalhe, a extrema-direita, inclusive o fascismo, sempre foi muito hábil no uso das tecnologias para a comunicação. A extrema-direita usou de forma absolutamente, né, competente as novas redes sociais. E com detalhe, eles monetizavam, veja bem, a partir do momento em que existe já documentários que comprovam isso, inclusive a extrema-direita ganha algumas eleições, inclusive a vitória de Trump nos Estados Unidos, manipulando os algoritmos do Facebook. Os algoritmos do Facebook, né, das redes sociais em geral, eles favorecem a fidelização. Favorece você tem que prender as pessoas. O que são as redes sociais? São espaços para vender propaganda comercial. Então, quanto mais tempo você ficar preso na rede, maior é exatamente o lucro das grandes empresas de tecnologia, como a Facebook, como Twitter, enfim, as outras redes. Então, o algoritmo ele coloca aquelas coisas que são mais aberrantes. Então, ele favorece o crescimento da extrema-direita, do pensamento dos maiores absurdos, como a questão da terra plana, como a questão de ser contra a vacina, ou seja, todos esses absurdos que terminam alimentando o ideário da extrema-direita no mundo todo foram extremamente favorecidos pelas redes sociais. Porque você tem, na verdade, a rede social, o que vale é a lacração, é a informação rápida. Você não tem o nível de conhecimento, a informação não é profunda, ela é rápida, ela é instantânea. Então, o nível de elaboração intelectual necessário é muito baixo. Então, você favorece exatamente o quê? Essa estupetificação das pessoas. As pessoas ficam Então, de certo modo, o Humberto Eco tem toda a razão. Quer dizer, as redes sociais, elas favorecem a uma imbecilização coletiva. Ou seja, as pessoas ficam cada vez mais com dificuldade de fixarem sua atenção sobre questões que exijam um tempo maior
da atenção do cérebro e da visão das pessoas. Porque você manipula exatamente aqueles elementos que são mais assim, instintivos das pessoas, que são as crenças, o sistema de crenças e de valores que são básicos na estruturação do pensamento e da visão de mundo das pessoas. Em geral, a extrema-direita cresce manipulando essas crenças básicas das pessoas e despertando medo. Qual é o medo hoje? A esquerda vai tomar a casa das pessoas, vai fechar as igrejas, tudo mentira, não tem base fática nenhuma. Os governos do PT propiciaram ampla liberdade religiosa, propiciaram, inclusive, uma gestão muito mais próspera e competente da economia, do Estado. Houve a combate à corrupção. A corrupção só se conheceu a corrupção por conta das iniciativas dos governos de dar transparência ao uso dos recursos públicos. Então, quer dizer, essa meia-verdade, ela termina favorecendo muito, porque, com um detalhe, ela monetiza a extrema-direita. Quanto maior é o número de adeptos das redes, dos seguidores, maior é a remuneração. Então, a direita conseguiu um negócio fantástico, que é o quê? Ter dinheiro para fazer a sua ação política, uma ação política financiada pelas redes sociais. Tem que ter uma correção de rumo na campanha eleitoral e na propaganda eleitoral de Lula e Alckmin. Não basta hoje falar do passado, a gente tem que falar do futuro. Então, eu acho que a gente tem outra coisa, não podemos entrar na pauta de costumes, na pauta religiosa, não podemos entrar nesse debate das diferenças religiosas, da questão de aborto, a questão de gênero. Essa pauta é uma pauta que favorece a direita. A gente tem que centrar a nossa pauta na discussão de projeto de país com implicação econômica e social para o povo e para a classe média. E tem que se apresentar já propostas concretas. Enfatizar isso. Por exemplo, a classe média tem uma aspiração de fazer concurso. Os filhos estudam para fazer concurso, para serem ou funcionários públicos, ou serem promotores, juízes, etc, etc. Ora, se você tem uma política que quer destruir o Estado, você não tem esse espaço de concurso público, vai desaparecer. Você vai destruir as universidades. Então, quer dizer, você tem que, na verdade, fazer uma pauta que a pauta que aponte concretamente agora. Concretamente. Por exemplo, o que é que a gente vai fazer para beneficiar as pessoas em termos de emprego, em termos de salário, né? Em termos de renda, em termos de políticas públicas básicas, como para você. Porque esse governo foi um governo de destruição. A gente tem que reconstruir o Brasil. Reconstruir é muito mais difícil. Claro que, pela experiência de Lula, o processo de reconstrução vai ser mais rápido do que o primeiro governo dele, em 2003. Mas a gente tem que fazer essa pauta de reconstrução do Brasil a partir de uma visão de que o Estado tem que ter uma atuação no sentido de garantir direitos de todos os brasileiros, independentemente da raça, do gênero, da classe social. Eu acho que isso é uma coisa básica. E você ter políticas que apontem nessa direção, claramente. Claramente. Porque você tem o seguinte, quer dizer, hoje há uma lógica do pensamento conservador de manter o país vinculado à lógica da exportação de commodities. Nós temos um mercado interno enorme e nós podemos, inclusive, ter políticas, mesmo numa situação de um mercado externo adverso, a gente tem a possibilidade de ampliar muito a capacidade produtiva e a capacidade de consumo através do mercado interno. Ou seja, um dos erros da equipe econômica Bolsonaro você teve uma recessão enorme e você tem uma margem ociosa produtiva grande. Rapidamente você pode retomar isso, desde que você tenha políticas. Se você deixar só o mercado sozinho tentar resolver esse problema, a gente vai ficar nesse atoleiro. Por isso que o Estado é importante, o governo é importante como um indutor da retomada do crescimento econômico. E essa retomada do crescimento econômico se dá com coisas simples, como você ampliar a linha de créditos subsidiado para as pessoas voltarem a construir suas casas, voltarem a fazer reforma nas suas casas, você ter um aumento da alíquota
do imposto de renda, que beneficia diretamente a classe média. Você tinha que ter, por exemplo, estímulos de você ampliar o financiamento para energias eólicas, que hoje o gasto de energia elétrica é muito alto. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa. Eu pago um sexto do que eu pagava há um ano atrás. E você tem, para fazer isso, você tem que ter o quê? Estimular. Você, ao mesmo tempo, está estimulando a economia, está beneficiando, ampliando a renda das pessoas que vivem de salário, que estão na classe média, e você ainda tem essa visão ecológica, porque outro desafio é a questão ecológica. Você tem que pensar que a gente tem que enfrentar a questão da crise climática. E você tem, portanto, fazer investimentos em iniciativas produtivas com um impacto ambiental sustentável. Então, quer dizer, eu acho que esse é um dos caminhos possíveis. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo, mas eu acho que a gente tem que retomar o projeto de reconstrução do Brasil. O Brasil precisa se reafirmar como um país soberano, acabar com essa postura de subserviência aos Estados Unidos. Nós temos que voltar a ter o protagonismo internacional. E o presidente Lula é considerado um dos grandes estadistas no mundo, então ele tem todas as condições de fazer isso. E eu acho que você juntar essas forças todas que convergiram para derrotar o fascismo ou o protofascismo, para que você possa ter um governo, tá certo? Democrático, plural, e você que seja capaz exatamente de respeitar a democracia, repor o papel das instituições do Estado Democrático de Direito e retomar políticas públicas que garantam os direitos de cidadania básicos para todo e toda cidadão e cidadã brasileiro, independentemente do lugar que ela mora, da classe social que ela tem origem, da raça, né, da questão de gênero. Então, eu acho que a gente tem tudo para retomar a esperança de ter um país melhor, de ter um país onde todos possam ter a esperança de ter uma vida mais digna, com mais alegria, com mais direitos e onde todos possam ser respeitados como seres humanos. Que eu acho que esse governo deu inúmeras demonstrações de desrespeito a direitos básicos. O governo não tratou durante a pandemia os brasileiros como seres humanos. Tratou, na verdade, com desprezo pelo sofrimento e pela morte de quase 700 mil brasileiros que morreram por falta exatamente de uma ação mais competente e mais imediata do governo federal através da Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, porque havia uma ilusão de que, através da morte de muitos, você criaria uma imunidade de rebanho. Isso foi um crime cometido e a gente tem que punir esses criminosos. Uma das coisas que amedrontam exatamente o Bolsonaro é o destino dele depois de deixar a presidência da República. Corrupção generalizada. Como é que você explica, vivendo só da política, ter um patrimônio de mais de 100 imóveis? Ou ter vendido um patrimônio de mais de 100 imóveis? Muitos deles com dinheiro vivo. Isso é corrupção explícita. Quem está do lado de Bolsonaro são também políticos condenados por corrupção. Então, eles não têm nenhuma credibilidade para se colocarem como arautos da moralidade pública. Então, a gente tem que fazer esse debate e apontar o rumo. Eu acho que esse é o caminho. Antes da eleição, eu dizia uma coisa, que nós íamos ter uma eleição muito acirrada. Na verdade, qualquer pessoa, né, minimamente informada sabe que o Brasil estava dividido. O Brasil ficou dividido, famílias se dividiram, amigos romperam amizade durante esses últimos anos. Então, o Brasil estava dividido. Daí a sabedoria política, sabedoria no bom sentido, a competência e a sapiência política de Lula, no sentido de propor Alckmin como vice. E, a partir daí, sinalizar para a constituição de uma frente ampla, uma frente democrática ampla. Porque a gente, as forças sociais que estão por trás de Bolsonaro são muito fortes. São muito fortes. Mas é um conjunto de interesses que são extremamente poderosos, particularmente interessados na destruição do país, na apropriação de patrimônio público e de fundos públicos. Porque a gente não pode se enganar. Tem um elemento estrutural, que eu terminei não fazendo comentário sobre isso, a base dessa crise estrutural do capitalismo é a queda da taxa de lucro. Foi a queda da taxa de lucro que levou exatamente o quê? Ao abandono do Estado de bem-estar social e à adoção do neoliberalismo. O neoliberalismo não foi capaz, mesmo precarizando, mesmo tirando direitos, mesmo retomando formas
de exploração da mais-valia absoluta, retomando isso como uma forma, e o rentismo como alimento desse processo de expansão, de globalização neoliberal, ele não conseguiu recuperar as taxas de crescimento que o mundo capitalista já tinha experimentado do final da guerra até meados dos anos 70. Então, a base de tudo, na verdade, nós estamos hoje vivendo os estertores do neoliberalismo. E a crise que nós estamos vivendo é resultado disso. Então, nós temos que ter a clareza de que essa divisão na sociedade brasileira vai exigir de cada um de nós, né, no dia a dia, um trabalho de convencimento do outro, mostrando qual é o Brasil que nós queremos para os nossos filhos. Qual é o Brasil que nós queremos? É um Brasil onde as pessoas sejam respeitadas nos seus direitos, nós tenhamos liberdade para pensar e para nos reunirmos, para reivindicarmos e explicitarmos essa pluralidade que é exatamente o povo brasileiro, ou nós vamos ter uma sociedade amordaçada por formas autoritárias e reacionárias de organização da vida política e cultural. Quer dizer, é impressionante como você tem o retrocesso do ponto de vista cultural. Então, isso a gente precisa retomar, né? Ou seja, a perspectiva imediata, eu acho que é exatamente essa, ou seja, nós não podemos ficar achando que a luta política se resume às redes sociais. As redes sociais são um instrumento importante? São, mas a luta, a rua precisa ser reocupada pelas forças democráticas e populares. É o movimento de rua, é o volume da campanha na rua que vai ser um elemento de diferenciação para a gente consolidar a vitória de Lula no segundo turno. Então, esse é o trabalho que a gente tem como desafio de todo e qualquer democrata até o dia 30 de outubro. Perfeito, João. E agradecer a oportunidade e dizer que eu gostaria muito de voltar aqui, né, com essa minha expectativa atendida para que a gente possa discutir outras questões, mas desanuviando o horizonte, né, dessa perspectiva de retrocesso e de autoritarismo e de fascismo no Brasil. Ou seja, quero voltar aqui para a gente ter como perspectiva de futuro um Brasil radiante, com democracia, liberdade, justiça social, emprego e diversidade cultural.